Falando de um assunto muito relevante para as organizações, Revenue Chain, ou a cadeia de receitas. O que é a cadeia de receitas? São todas aquelas atividades onde as organizações promovem a geração de entrada de dinheiro, que no fundo desaguam em vendas. E é muito comum nessa questão você se deparar com duas perguntas que os executivos e empreendedores fazem. A primeira pergunta é: por que eu não vendo aquilo que eu acho que eu posso vender? Eu tenho potencial, eu tenho mercado, mas meus resultados não chegam naquilo que eu quero. A segunda pergunta é: como eu faço para vender aquilo ou para ter as receitas que eu preciso ter para crescer? Então são duas perguntas. Uma pergunta é a segunda com cunho mais estratégico, a primeira pergunta com cunho mais prático, com cunho mais tático, operacional. Quer dizer, eu tenho potencial e não consigo vender. A outra, como é que eu faço para criar potencial de vender? Nesse aspecto, no Revenue Chain, a Doxa trabalha com duas abordagens muito simples. A primeira abordagem é o planejamento estratégico. O que eu tenho que fazer para aumentar o potencial de venda das organizações? E a gente faz isso como? A partir da análise competitiva, da análise de inteligência de mercado, da proposta de valor até o processo de vendas. Quer dizer, a gente parte desde o desenvolvimento do produto, do conceito do produto, da mensagem do produto, do que a gente chama de insight comercial, até a operacionalização disso no campo com a força de vendas. No nosso pilar de otimização de cadeia de receita, nós temos um caso bem interessante que eu acho que vale a pena ser mencionado. Uma empresa de serviço de tecnologia do Rio de Janeiro desenvolveu um projeto em um cliente. É um projeto de uma linha de serviço muito específica que ela não tinha ainda feito até aquela ocasião. E o presidente da empresa, ele sentiu a necessidade de fazer uma análise no contexto de se aquilo era uma oportunidade específica daquele cliente ou se poderia efetivamente ser transformado numa oferta recorrente de serviços da empresa. Ele pediu a nossa ajuda e durante um mês nós trabalhamos junto ao presidente da empresa e à diretora de marketing, para ajudá-lo a formatar, a entender a dinâmica deste mercado e construir junto com ele o business case para que ele apresentasse e defendesse junto ao conselho de administração da empresa, a perspectiva daquilo se tornar uma nova fonte de receita, uma nova fonte de serviços recorrente para a empresa que prestamos o serviço. No caso, ele obteve sucesso e hoje essa linha de serviços faz parte do catálogo de produtos e serviços da empresa e passou a ser uma fonte recorrente de receitas dele. Falando um pouquinho da área de vendas, uma experiência significativa obtida pela Doxa foi um grande grupo empresarial que decidiu fazer um spin-off do seu centro de serviços compartilhados, isto é, transformar o centro de serviços compartilhados em uma empresa de prestação de serviços. Obviamente isso tem alguns desafios, apesar da empresa ter uma larga experiência em gestão de sistemas na parte técnica e no atendimento aos usuários internos, havia necessidade de uma mudança. E o trabalho aí se desenvolveu desde organizar perfil de vendedores, tabela de preços, políticas de aprovação de desconto, até um change management. E aí tem uma situação que me parece interessante comentar. Num dos primeiros workshops, a pergunta: quem era a pessoa mais importante da empresa? Obviamente, o grupo que estava participando do trabalho ficou em silêncio. E aí eu perguntei qual era a primeira linha do demonstrativo de resultado. Uma pessoa da área de contabilidade levantou e falou resultado bruto de vendas. Eu falei, bom, então você identificou quem é o principal elemento dentro de uma organização. É quem vende. A partir daí, se estabeleceu dentro desse processo, com o apoio do RH, um processo de gestão de mudança que incluiu a implementação de uma ferramenta de controle de vendas, implementando os conceitos de forecast, de pipeline, de objetivos trimestrais, de receita, objetivos trimestrais de booking. O outro trabalho é um trabalho exatamente o contrário. A gente vai buscar as causas raiz pelas quais a empresa não vende. E muitas vezes, ao contrário do que acontece com os executivos e empreendedores, eles acham que quando a empresa não vende, é um problema da força de vendas, que o vendedor não trabalha como deveria, que a gente tem que treinar melhor os vendedores, que falta um sistema. Mas não, na maior parte das vezes, as empresas não vendem o quanto elas podem, porque elas têm problemas na cadeia,
que causam esse desvio. Por exemplo, o vendedor vende, mas a empresa não tem capacidade de entregar. O vendedor vende, mas a empresa atrasa muito as entregas. Muitas vezes a queda nas vendas ela é consequência de um problema na logística, de um problema de produção, de um problema de armazenagem e não na própria força de vendas. Problemas que são causados por mau posicionamento da força de vendas que levam a falhas na operação. Uma falta de previsão de vendas, uma falta de acompanhamento da demanda de mercado. Isso faz com que a empresa não se prepare para atender. E quando isso acontece, a empresa não atende quando o vendedor vende. O vendedor vende algo que não tem para entregar. Tudo isso são coisas que, num primeiro momento, podem até não gerar queda de receita. Mas com o tempo e com os ciclos, a queda é inevitável. Então essa é uma questão. Responder as perguntas, descobrir as causas raiz e atacar as causas raiz com planos de ação efetivo. E a gente usa ferramentas para agilizar esses processos, para notificar as pessoas, para fazer com que as pessoas tomem as ações corretas nos momentos adequados. O vendedor prevê vendas, com isso a área operacional se prepara melhor e com isso atende melhor, que gera novas vendas. Ou seja, você melhora a cadeia, o ciclo de receitas de uma forma muito efetiva. Outra empresa é outro tudo. Primeiro que alavancou, eu acredito que em 50% de vendas, que provavelmente a gente perdia. A organização é outra coisa, é um dado extremamente importante, que a gente sabe exatamente o que o cliente quer, consegue ser muito mais assertiva nos orçamentos, e a Doxa fez toda a diferença nesse sentido. Quando a gente pega um CRM que não está sendo utilizado e transforma ele em alguma coisa útil, prática, usada intensamente com resultados, isso não só é gratificante para a gente enquanto profissional, como é extremamente rentável, extremamente produtivo para as organizações com as quais a gente trabalha. O The Coffee Break Company foi um grande exemplo. O outro bom exemplo foi o Guia de Motéis. E um cliente nos Estados Unidos, o CapturePod, que é uma empresa voltada para aluguel de photobooths, né, de stands de fotografia, cabines de fotografia, que teve aumentos da ordem de 30% a 40% nas vendas só no primeiro ano, depois que a gente fez um trabalho dessa maneira. Eu dou muito crédito à Doxa, não só por a clareza, né, do que a gente está fazendo, mas eles me ajudaram a entender que cada departamento realmente precisa de uma estrutura, né, coisa que eu não tinha antes, e o uso do CRM com a experiência que a Doxa tem para nos oferecer ferramentas e fazer recomendações, isso foi muito importante para o crescimento total da empresa, que não é só vendas, né? Se o sistema operacional aqui dentro não funciona, a gente não teria esse crescimento também. Mas foi como acender uma luz, falou, se a gente arrumou o nosso departamento de vendas desse jeito, qual seria o efeito de eu fazer algo parecido no departamento de operações, de marketing, de finanças? E eu acho que isso abriu muita porta para a gente, para fazer essa melhora. Muitas vezes as empresas não se dão conta de que, por exemplo, a previsão de vendas é uma função operacional e não é uma função só de vendas. E esse é um dos papéis que a Doxa tem, menos no plano, vamos dizer, de ferramentas e mais no plano de conceito e processo.